Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta sexta-feira, logo pela manhã do dia 4/10/2024. Eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te contar que pelo menos aí a grande parte dos clubes do Brasil estarão com 70% ou mais das suas receitas anuais ameaçadas. Tudo porque o governo está dando em cima das casas de apostas e já tem até clube tirando, sabe, no seu espaço nobre ali, o patrocinador, porque não está legalizado. E até que ponto isso pode afetar o Vasco? Vou trazer aqui um corte para você poder entender isso tudo, porque, bom, enquanto o governo está dando em cima das casas de apostas, parece que ninguém está dando em cima do Edinaldo. O cara está desde janeiro para poder passar ali pelo julgamento no STF, mas toda vez que vai marcar a data do julgamento do Edinaldo, é esse aí que mudou as datas da Copa do Brasil em cima da hora, num dia que não era expediente da CBF. Pois é, esse daí no STF não é julgado nem a pau, e eu vou te trazer isso tudo também, porque eu quero saber se vai terminar em pizza ou não, porque o que parece que vai terminar em pizza é essa ação do Vasco, também do Corinthians, para devolver o último, ou no caso, o jogo agora que o Vasco será mandante, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil para a sua data base. Muita gente nos bastidores, vou te trazer esse corte, não acredita que o jogo do Vasco não acontecerá no sábado. E bom, em falar em jogo do Vasco que vai acontecer no sábado ou não, pela semifinal da Copa do Brasil, parece que esse jogo do Cuiabá não acontece mais no dia 23 de outubro. Se lembra que o Vasco tem um jogo a menos contra o Cuiabá? Já tinha sido remarcado e parece que vai ser remarcado de novo. Já já eu te falo qual é a nova data, porque ainda falando de Copa do Brasil, o técnico do Galo pregando muito respeito e entendendo que será muito difícil e para o time do Atlético conseguir bater o Vasco em São Januário, eles vão ter que fazer o jogo do ano deles, falou basicamente isso, tá? Teria que ser um jogo incrível, e até o Arana pregando respeito. E o Vasco que se prepara para pegar o segundo pior visitante desse campeonato, que é o Juventude. Bom, não vou nem te falar, tá? Ai, meu Deus do céu, como é que tá ali a pontuação? Não, vou te falar assim depois da vinheta, e ainda vamos te fazer aquela pergunta. Contra o Juventude, time misto ou time completo? Então vamos aqui para a vinheta, já já eu volto com muito do Na Torcida Vascaínos. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 99 mil inscritos aqui, muito próximo dos 100 mil, e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Para você que me acompanha aqui todo dia, cara, não esqueça de deixar o seu like. Quando eu não peço o like, ele dá aquela diminuída. Então vamos pelo menos nessa, cara, sextou pra você? Bom, pra mim só vai sextar depois que eu gravar o vídeo da tarde. Mas, cara, olha só, na moral, tá? Deixa o seu like aí em comemoração a esse sextou. Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer aqui 3.000 likes. Para quem não é inscrito, se você gostar do nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho das notificações. No final aí todo mundo pode comentar. E eu quero começar, rapaz, com essa pizza aqui, cara, tamanho Maracanã. Porque, rapaz, quando será que o Edinaldo será julgado aí e será de vez afastado da série? Olha, eu não vejo a hora. Eu torço muito esse ano, tá? E parece que, rapaz, nada disso vai acontecer. Meu Deus, eu torço muito pro Flu-C cair, mas venceu ontem. Ah, e já já vou trazer os resultados também de ontem. E a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu torço muito pros Gambás também caírem e pro Edinaldo ser expulso da CBF. Mas está difícil de um desses desejos ou sonhos se realizarem. O plenário também deve analisar a ação apresentada pelo Partido Comunista do Brasil
contra a retirada do presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, do cargo. O afastamento foi determinado pela Justiça do Rio de Janeiro em dezembro do ano passado. Repórter Carolina Chaves. Desde dezembro, o cara foi determinado o afastamento dele pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, meu irmão, foi pro STF. Dali pra lá de janeiro, escuta. Edinaldo Rodrigues foi eleito para a presidência da CBF em 2022, após um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e a Confederação Brasileira de Futebol. Em 2018, o Ministério Público questionou o estatuto da CBF por estabelecer pesos diferentes para clubes nas votações para a escolha dos presidentes e vices. Segundo o MP, a norma está em desacordo com a Lei Pelé. O Partido Comunista do Brasil entrou com ação no STF e, em dezembro do ano passado, Edinaldo foi afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu que o juiz de primeira instância não tinha competência para homologar o termo de ajustamento de conduta. Em janeiro, o ministro Gilmar Mendes autorizou o retorno do dirigente ao cargo até que o caso fosse analisado pelo plenário do STF. O ministro considerou que, como a FIFA não reconhecia a decisão do Tribunal Fluminense, o Brasil poderia ser prejudicado em ações urgentes, como a inscrição no pré-olímpico masculino para Paris 2024. O PCdoB pede que o Supremo Tribunal Federal fixe interpretação da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte para assegurar a não intervenção do Judiciário em questões internas, como a que afastou o presidente do cargo. O partido quer também que o Supremo reconheça a legitimidade do Ministério Público para firmar termo de ajustamento de conduta com entidades esportivas. Então, quer dizer, o Edinaldo dá para ser afastado desde dezembro, irmão. Vou encurtar o assunto. E bom, segundo o podcast Cruz Maltino, já trouxeram um corte. Julgamento no STF da liminar de Edinaldo Rodrigues, que mantém como presidente da CBF, ficou para quarta-feira da semana que vem. Rapaz, a última vez que iria ser julgado ali, o Gilmar Mendes teve algum problema, né? Barra saúde, ou algum problema pessoal, aí isso daí alongou. E essa parada já tem uns 2 meses atrás. Seria marcado, se eu não me engano, para essa quinta-feira. Já reagendaram para a semana que vem. Enquanto isso, o cara tá passando todo o mandato dele, ou pelo menos vai passar esse ano ileso, fazendo aí o que quer, e essas lambanças aí, principalmente com o calendário. Já mudou mais uma vez a data do jogo do Vasco e Cuiabá. Agora falando sobre a data da Copa do Brasil, que ele mudou também num sábado, aonde eles não podem, fazer nada sábado, porque não é expediente da CBF, nem sábado nem sexta-feira, tá? Se você depender de bidar um jogador no sábado, esquece. Dificilmente, bom, eu não me lembro, se você lembra de algum jogador que bidou no sábado, não vai acontecer, só se já tiver engatilhado. E aí parece que nos bastidores, segundo o Rizek, bom, essa situação de Vasco e Corinthians pedirem para voltar às datas base, o Vasco jogar no dia 17, o Corinthians também, parece que não vai acontecer não, tá? Segundo o Rizek, isso tudo aí vai terminar em pizza. Olha, quando você conversa com as pessoas dos bastidores do futebol, ninguém acredita em mudança. Embora Vasco e Corinthians tenham entrado no STJD pela mudança de datas, né, para eles voltarem a fazer o jogo da volta no meio de semana e disputar o Brasileiro no final de semana, quando você conversa com os agentes do futebol, pelo menos aqueles com quem eu conversei, ninguém bota fé em mudança, que o STJD vai mudar o calendário anunciado pela CBF, portanto o jogo deve ser mesmo no domingo, dia 20, o jogo da volta do Vasco e Galo, 19 no sábado. Uma vergonha, um absurdo. Absurdo mesmo. Um absurdo completo, dos maiores desses últimos tempos. Olha que são muitos, hein? É porque aconteceu agora, né? Todo mundo só soube agora que o jogo da semifinal da Copa do Brasil seria pós eu olhei, data FIFA. 5 de janeiro foi anunciado o calendário. 5 de janeiro, você sabia... E os próprios clubes assinaram, né? Sabendo, assinaram. Não, tá tudo certo aí, tudo certo. Não. A cara do Rizek, porque o Rizek foi um que inventou essa história do jogo do Flamengo, sabe? Do jogo do Galo, porque eles vão ter muitos convocados, teria que, né, no caso, sair do meio de semana para o final de semana. Aí ele vai meter a dele ali, mas vai tomar-lhe uma entubada no meio do caminho. Não, tudo certo. Eu acho que o absurdo é ter qualquer jogo. Mas porra, você era para ter falado isso, Rizek, nas quartas de finais.
nas oitavas de finais, agora na semifinal você vai querer meter essa. Com desfalque de data FIFA. Pode ser Copa São Paulo, qualquer jogo desfalcado de data FIFA. Esse é o absurdo principal. A gente só está debatendo isso porque há esse absurdo inicial de você ter jogos no Brasil 48 horas, 24 horas depois de data FIFA. O Vasco jogou com essas condições. É servir a seleção do seu país. Você não pode ser punido, ou o clube não... Porque o jogador também vai ser. Você não pode punir o clube ou o jogador por um trabalho que está sendo bem feito. Mas eu concordo com vocês. Se existe empate, se existe divergência, se não existe unanimidade, prevalece o regulamento. O que dizia o regulamento? Dia 5 de janeiro, que as datas seriam essas. Então tem que ser essas. É isso aí, irmão. É o regulamento, Rizek. Um absurdo, tá desde o começo da Copa do Brasil. E vocês não deram ideia. Agora, parece que o técnico do Galo tá entendendo o que é jogar em São Januário. Se liga só. Y tuvimos sensación de peligro, que no aconteció después nada. Por eso el equipo tuvo la postura siempre de intentar presionar, atacar, incomodar a un equipo muy bien trabajado por su entrenador, con jugadores de mucha calidad, como vocês sabem. Y es una serie muy pareja. Es normal que eles estén confiados para el... É normal que eles estejam confiantes para a revanche. É normal que o Vasco esteja confiante, igual você tá, torcedor, igual eu tô, para o jogo de volta. É isso que ele está dizendo. La revancha, porque tienen un gran equipo. Y nós, por supuesto, que también tenemos confianza, ilusión y sueño de dar ese pase, ese gran paso que nos colocaría en la final. Para que eso acontezca, tenemos que hacer un jogo extraordinario. Para que isso aconteça, eles falam que também tem um sonho, as pretensões também de chegar na final da Copa do Brasil. Mas para que isso aconteça, eles terão que fazer um jogo extraordinário no Rio. En Río, extraordinario. Los jugadores lo saben, eu lo sé, y sé que lo vamos a intentar. E sei que vamos tentar tudo. Todo. E ali quer dizer, deixou bem claro, sabe, que não vai ser molezinha chegar aqui e bater o Vasco. Eles entendem que o Vasco é um time competitivo e que eles terão que fazer um jogo quase perfeito para poder conseguir. Acho que seria o melhor jogo do ano do Galo até o momento, um jogo que daria, mas isso não vai acontecer. Para mim o Vasco se classifica. E o próprio Guilherme Arana falou na zona mista a seguinte frase sobre o confronto, e ele não poupou elogios ao Vasco, tá? E chegou já afirmando que o clube possui uma camisa gigante. Segundo ele, o Atlético não pode vacilar no jogo de volta. Ainda faltam 90 minutos, uma semifinal com um adversário com uma camisa gigante, que também é a do Vasco. Então, não tem nada ganho ainda, disse o lateral do Clube Mineiro ao Sport TV. Ou seja, o Guilherme Arana também entende que esse jogo será muito complicado. E, bom, complicada está a situação de muitos clubes já que têm no seu local especial da sua camisa um patrocínio master com uma casa de apostas. Cara, e isso daqui eu confesso que me deixou preocupado com o Vasco. Eu sei que a Betfair não é a mesma coisa da Esporte da Sorte, mas o governo decidiu, tá? E agora aqui o Capelo, que cuida lá dos negócios do futebol, ele tava meio sumidinho, né? Tava falando da 777 aí tava falando um monte de groselha. Aí ele pegou, meteu o pé, porque a 777 era uma empresa picareta, ele só não voltou para dizer que a 777 era uma empresa picareta. Mas agora ele vai falar sobre outras empresas picaretas que estão se estabelecendo no Brasil, mas o governo está fazendo uma limpeza, porque todo mundo quer ganhar um dinheirinho, né? Tanto dinheiro circulando em casa de apostas, e aí o governo decidiu regulamentar todas essas casas e o bicho está pegando. A gente vai falar agora de uma situação que envolve o governo federal, que envolve as bets autorizadas a operar no Brasil. O governo, na semana, atualizou a lista de bets que podem operar no Brasil. O número é de 205 de empresas nesse momento, empresas não, bets, né, que pertencem a um grupo menor de empresas autorizadas a operar. E são 193 bets que ficaram de fora dessa lista. E algumas delas
com uma participação importante em clubes brasileiros, como o Atlético Paranaense, como o Corinthians. E quem vai traçar um panorama da situação, explicar que impacto isso pode ter no futebol brasileiro é o Rodrigo Capello, nosso especialista em finanças do futebol, que está ao vivo conosco da redação de São Paulo. Capello, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek, boa tarde, amigos. E com uma atitude corajosa do Atlético Paranaense, né, Rizek? Que, frente a investigações em relação a uma dessas bets, Esportes da Sorte, e também a essa lista, que agora, finalmente, a gente começa a entrar nesse período de transição em que começa a se... Cara, e se eu não me engano, Esporte da Sorte foi uma das empresas especuladas que o Vasco faria negócio, cara. Foi o Esporte da Sorte. Rapaz, que livramento, hein? Separar as bets que estão dispostas a operar na legalidade daquelas que não terão a outorga do governo para operar. Com essa transição acontecendo, o Atlético tomou essa decisão de suspender o contrato com o Esporte da Sorte e também tirar a marca da camisa. É o primeiro clube que eu vejo tomar esse tipo de medida aqui no futebol brasileiro. Rizek. E ser impedida de operar no futebol brasileiro, há algo que impeça as bets de continuarem patrocinando os clubes, ou o Atlético tomou a decisão por ele próprio, assim, eu vou tirar enquanto isso é apurado melhor? Capello, explica essa situação. O fato de a bet não estar autorizada pelo governo automaticamente impede ela de patrocinar um clube? Eu acredito que também vai haver alguma restrição em termos de publicidade, Rizek. Porque se a empresa não está autorizada a operar no território brasileiro, ela vai ser uma empresa ilegal e com isso também a publicidade vai ter restrições. Mas de qualquer maneira o Atlético Paranaense está tomando a frente. O que eu acho que todos os clubes que estão com patrocínios de bets, e até vou ampliar, não só os clubes, mas clubes, influenciadores, mídias, enfim, todo mundo que recebe dinheiro de bets, e a bet hoje, né, as casas de apostas, elas são uma grande fonte de financiamento do esporte, do futebol no Brasil e no mundo. Quem puder tomar a frente e começar a fazer esse processo de separar o joio do trigo em relação às casas de apostas, vai prestar um serviço ao torcedor, vai ajudar as pessoas a finalmente se situarem nesse mundo em que tem tantas bets, né? Tem bet isso, bet aquilo, é muito difícil saber quais são aquelas que são legítimas, que têm negócios que estão bem estruturados e quais são aquelas que estão sendo usadas para ocultar algum tipo de atividade ilícita. A polícia agora está com investigações, tem essa operação que está repercutindo já há várias semanas e, enfim, eu acho que os clubes também têm essa responsabilidade, Rizek. E um grande detalhe, né, cara, que nós não sabemos dessa relação, quais são as empresas que não estão legalizadas. Mais de 190 ali, ou 190 ficaram de fora. Seria até legal, né, essa lista ser divulgada, para até as pessoas que, no caso, né, consomem esse tipo de produto, poder saber, né, cara, quem tá andando direitinho, não tá, para você poder colocar teu dinheirinho num lugar seguro. Então tá aí, eu acho que muitos clubes serão atingidos aí por essa ação do governo, aonde vai impedir muita gente ilegal de trabalhar. E aí, rapaz, parece que os caras estão cortando na carne. E é claro que eu tenho uma preocupação com a Betfair, bom, até que se prove o contrário. É uma empresa legalizada que está bem com o Vasco, mas é uma empresa, querendo ou não, que é estrangeira, né? Então nós não sabemos até que ponto também esse tipo de ação vai interferir no Vasco. Vale a pena nós ficarmos de olho. Para mim poder seguir, vale a pena também ficar de olho nos jogos do Brasileirão. Ontem aconteceu 2 jogos e o Flucê na Bacia das Almas foi ali meter um golzinho no Cruzeiro do Fernando Diniz. E eu falei aqui, rapaz, não adianta. Bom, o Fernando Diniz é aquele cara que você precisa dar tempo para ele poder engrenar. São 3 jogos, eu acho que é um empate, ou 2 empates e uma derrota, mas ainda não conseguiu vencer pelo Campeonato Brasileiro. Parece que quem está cada vez também mais afundado é o Atlético Goianiense, que perdeu para o Criciúma. Esses aqui foram os resultados da 29ª rodada que se iniciou ontem, com Criciúma e Atlético Goianiense, Flucê e lá no caso o Cruzeiro. Hoje nós teremos aqui o Grêmio versus o Fortaleza, teremos também... Não, hoje só tem esse jogo? Rapaz, hoje só tem esse jogo. E amanhã nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. A 29ª rodada se encerra amanhã no sábado, porque domingo é dia de eleição. Bom,
Como eu estava dizendo, aqui está a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco está na 9ª colocação, mesmo aí com o Fluminense jogando, o Criciúma também não tirou a colocação do Vasco, que tem 36 pontos, e o Vasco vai se preparando, tá? Para poder pegar o seu próximo adversário, que é o Atlético Goianiense. Então vale muito a pena ficar de olho nesse jogo, e depois de aproximadamente 35 dias, o Vasco vai retornar a São Januário, vai ter um encontro com a sua torcida, os ingressos já estão praticamente todos vendidos, e o Vasco vai enfrentar o Juventude. Se você parar para analisar, o Vasco que ontem voltou nos seus trabalhos, tá? Ontem mesmo o Vasco, ele viajou na quarta-feira, desembarcou, na quinta-feira ontem teve um treinamento à tarde, e o Vasco se prepara para pegar o segundo pior visitante do Brasileirão. O Juventude, próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, tem um péssimo desempenho como visitante. Em 14 partidas como visitante, eles obtiveram somente uma vitória, 4 empates e 9 derrotas. Os caras sofreram 25 gols até o momento como visitante. E aí, pelo amor de Deus, né? O Vasco não conseguir bater o Juventude, meu irmão, o último a sair. Apaga a luz, cara, e antes de você apagar a luz, dorme com esse barulho aqui, ó. CBF anuncia nova mudança no jogo entre Vasco e Cuiabá. Outra modificação na data, dessa vez do dia 23/10, quarta-feira, para o dia 24/10, quinta-feira, meu aniversário, vai ter Vasco e Cuiabá. Se por algum acaso, nesse momento, eu falei Juventude, perdoa. Agora são 4h31 da manhã, o momento que eu gravo esse vídeo, deve ser o sono. Mas a mudança foi para Vasco e Cuiabá. Esse jogo já tinha mudado de data, mudou de data mais uma vez, agora tinha ido, no caso, para 23/10 e agora está indo para 24/10. Será que consegue fechar esse mês de outubro e esse jogo contra o Cuiabá, paizão, acontecer? Porque, olha, eu vou te contar uma coisa. Além disso, a entidade definiu o Brinco de Ouro da Princesa na cidade de Campinas como local do confronto entre São Paulo e Vasco. Então, bom, essa informação vem lá do Carlos Berbert, tá aqui, né, o ofício da CBF, mudando o jogo do Vasco do dia 23, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não vou conseguir, não. Tá aqui, ó, do dia 23/10 para o dia 24/10. E a pergunta que fica para todos nós é como o Vasco vai para esse jogo. Vai com o time misto? Vai com o time completo? Como você quer o Vasco no sábado? Porque lembrando, né, o Vasco está na 9ª colocação, tem vários times que ainda não jogaram, o Vasco pode chegar a 39, o Cruzeiro já perdeu e o Vasco tem um jogo a menos. Hoje o Cruzeiro tem 43 pontos. Cara, se o Vasco tivesse batido o Cruzeiro e aí com um jogo a menos, se vencer, ou se vencesse no caso o seu próximo compromisso, aí ficaria bom, né? Porque diminuiria bastante a vantagem, o Vasco conseguiria ultrapassar o time do Cruzeiro e ali entraria na briga direta contra o Bahia. Lembrando que desses times aqui, ó, do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai enfrentar basicamente quase todos. O Vasco ainda pega o Botafogo, Fortaleza, São Paulo, Bahia, Internacional. Já pegou o Cruzeiro, entendeu? Então, quer dizer, agora vai pegar o 13º, que é o Juventude. Então, o Vasco tem 36. Se tivesse vencido o time do Cruzeiro, o Vasco estaria com 38 pontos. E o time do Cruzeiro com 42, 4 pontos de diferença, sendo que o Cruzeiro já perdeu. E o Vasco ainda teria, no caso, o seu jogo contra o Juventude e um próximo jogo aí pode ser contra o São Paulo, qualquer um, porque nesse momento o Cruzeiro tem 29 jogos e o Vasco só tem 27. E aí esse jogo, eu acho que contra o Juventude, eu não pouparia ninguém não, tá? Só pouparia o Felipe Coutinho para dizer que,
e é todo mundo a campo. Para mim, a minha única preocupação é o Coutinho, deixa o homem descansar, voltou muito bem, tá? Tipo assim, esse retorno dele para mim foi estreia. Contra o Flamengo, fez uma boa partida contra o Palmeiras, e, cara, contra o Galo, contra o Palmeiras, cara, mas fez uma boa partida aí contra o Atlético Mineiro. Para mim, jogou muita bola, é um cara que trouxe muito, até contra o Cruzeiro também, trouxe muito equilíbrio. Então, esses 4 jogos do Coutinho aí, rapidinho, né? Flamengo, Palmeiras, não é isso? Depois, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Para mim, o Coutinho, ele vem ali evoluindo, ele teve muito bem nesses jogos, principalmente o último jogo contra o Galo. Para mim, foi a melhor exibição dele, não só pelo gol, mas com muita consistência, velocidade, ganhando até na corrida, ganhando em velocidade de alguns jogadores, mostrando que ele está, assim, começando a readquirir a sua forma. E o Coutinho em forma, esquece, né, pai? Vai jogar muita bola. Eu acho que nesse finalzinho de campeonato, também de Copa do Brasil, vai ajudar demais. Então, esse eu pouparia, mas o resto eu viria com o mesmo time, só tiraria ali, de repente, né? Eu acho que o Matheus Carvalho não pode jogar, colocaria o Maxi para poder jogar do lado do Hugo Moura e botava o Dimitri Payet, que eu acho também que começou bem. No segundo tempo vai ali fazer as alterações necessárias, mas também não tiraria o Colômbia, não. O Colômbia é doidinho, mas é ruim, mas é bom, entendeu? É igual o Boldo, né? Meu Deus, Boldo é horrível, meu irmão. Já tomou Boldo alguma vez? Antigamente, sabe, os mais velhos, quando você tomava um porre, né? Quando você afundava na birita, aí no outro dia, para curar ali, né, para limpar o fígado, dava aquele chá de boldo. Meu Deus, boldo amassado, o sumo do boldo, nossa. Experimenta, é uma delícia. Tô metendo o meu pé. Bom, mais tarde eu volto. E aí deixa a sua opinião sobre o Edinaldo, sobre a mudança de mais uma data, meu Deus do céu, sobre esse jogo e também sobre as casas de apostas, né, cara? E lá o técnico do Atlético Mineiro, entendendo que, bom, eles sabem, tá? Como é jogar em São Januário. Eu acho que o Vasco vai fazer a boa, tá bom? Beijão, tô metendo meu pé. Boa sexta-feira. Pra mim ainda não sextou, não. Só depois do vídeo da noite, aí sextará. Fui que fui, galera.